Olá, me chamo Stephanie Eline Mori Guedes, sou acadêmica do curso de Odontologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde de Cascavel, voluntária do programa PIBIC UniOeste e vou apresentar o trabalho que tem como título Inflamação gengival, idade e tempo de intubação como fatores de risco para o desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica. A pesquisa teve como orientadora a professora doutora Patrícia Almenassar e como coautor Carlos Augusto Nassar. A pneumonia associada à ventilação mecânica é uma complicação grave, sendo a segunda causa mais comum de infecção hospitalar e acomete entre 10 a 25% dos pacientes em unidade de terapia intensiva, sendo que a taxa de mortalidade está entre 24 e 76%. Geralmente, ela ocorre entre 48 a 72 horas após a admissão e instalação da ventilação mecânica no paciente, estando associada ao aumento de infecções multiresistentes, ventilação mecânica prolongada, uso de antibióticos e tempo de hospitalização. Alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento da PAV são fatores relacionados ao próprio paciente, como sexo, idade, histórico médico, comorbidades, e também alguns relacionados à ventilação mecânica, como o tempo de intubação, reintubação, ausências de drenagem de secreção subglótica e traqueostomia. Algumas medidas preventivas podem auxiliar na diminuição da pneumonia nosocomial, como a elevação da cabeceira do leito entre 30 e 45 graus, o uso de pressão do balonete da cânula entre 20 e 30 milímetros de mercúrio, o que pode reduzir a aspiração de secreção orofaríngea, a limpeza rotineira da tubulação do ventilador mecânico e a realização de aspiração sempre que necessário. O tubo endotraqueal ele é considerado um facilitador na entrada de patógenos das vias aéreas inferiores e serve como um reservatório, produzindo uma maior quantidade de biofilmes. Além disso, a periodontite ela contribui para o acúmulo de bactérias e a alteração do epitélio pulmonar, favorecendo assim o desenvolvimento da pneumonia nosocomial. Os objetivos foram avaliar os efeitos da inflamação gengival, idade e tempo de intubação no desenvolvimento da PAV, em pacientes com e sem periodontite, internados na UTI do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Humanos da UniOeste e trata-se de um estudo clínico do tipo transversal e observacional, onde foi feita a análise quantitativa dos dados com base clínica e laboratorial. Os pacientes eles foram selecionados e avaliados com um exame clínico extra e intrabucal, completos, considerando assim a condição do internamento de cada paciente, dando um enfoque no diagnóstico das alterações periodontais. Também foi feita a coleta de dados da idade e tempo de intubação do paciente, utilizando sistemas de informação do hospital e os prontuários eletrônicos do tipo TASI. Já os pacientes que foram selecionados, eles foram divididos em grupos sem periodontite e sem PAV, com periodontite e sem PAV, sem periodontite e com a PAV, e os com periodontite e com PAV. Tivemos os critérios de inclusão e exclusão. Os de inclusão foram indivíduos acima de 18 anos, internados na UTI geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em ventilação mecânica até as primeiras 72 horas e que tivessem no mínimo 6 dentes. Já os critérios de exclusão foram pacientes com trauma maxilofacial graves, uso de prótese total, pacientes dentados, mas sem a autorização da equipe médica ou do representante legal, gestantes, imunossuprimidos e pacientes com complicações clínicas ou cirúrgicas graves. O exame clínico foi realizado por um examinador previamente treinado, avaliando os parâmetros de profundidade de sondagem clínica, o qual corresponde à distância da margem gengival até o fundo de sulco, com registro da presença ou ausência e a mensuração em milímetros, e também o parâmetro de sangramento à sondagem, o qual foi medido a cada 3 dentes com um intervalo de 30 segundos e após esse tempo registrando a presença ou a ausência. O exame foi realizado excluindo terceiros molares e avaliando no mínimo 6 dentes em cada paciente, e em cada um desses dentes,
3 sítios, os quais foram excluídos os sítios das faces palatinas e linguais, pois, considerando que os pacientes estavam com uma ventilação mecânica invasiva pelo tubo orotraqueal, tornava-se a avaliação dificultosa e mais demorada nesses locais. Para a quantificação do fluido crevicular gengival, os 3 sítios mais profundos em milímetros das faces vestibulares que tivessem inflamação gengival foram selecionados. Assim, após a remoção da placa supragengival dessas regiões selecionadas, inserimos cones de papel absorvente por 30 segundos abaixo da margem gengival. Após o tempo, eles foram retirados e imersos em uma solução alcoólica de ninhidrina 0,2% durante 1 minuto, fotografados e analisados por um software para medir a quantidade de fluido que foi absorvido. Já os critérios para o diagnóstico da PAV foram fornecidos pelo Relatório de Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, baseado no Caderno de Critérios Diagnósticos de Infecção relacionada à assistência à saúde da Anvisa. Então, foram avaliados 117 pacientes em ventilação mecânica por tubo orotraqueal durante o período de março a dezembro de 2022. E após aplicar um critério de inclusão e exclusão que já foram citados, foram incluídos no estudo 53 pacientes. Devido ao fato de nenhum desses 53 pacientes se incluir no grupo sem periodontite e sem PAV, os pacientes ficaram divididos em 3 grupos, totalizando 23 mulheres e 30 homens, com uma idade média de 49,8 anos, não tendo uma diferença significativa entre as médias de idade entre os 3 grupos. No grupo 1, controle, dos pacientes sem periodontite e sem PAV, nós tivemos 17 pacientes. No grupo 2, pacientes com periodontite e sem PAV, nós tivemos 30 pacientes. E no grupo 3, os pacientes com periodontite e com PAV, nós tivemos 6 pacientes. Em relação ao tempo de intubação, nós não tivemos uma diferença significativa de estatística entre os grupos. Já em relação às variáveis clínicas, foi possível verificar diferenças estatísticas significantes em profundidade de sondagem e sangramento à sondagem, enquanto que a quantidade de fluido crevicular gengival não apresentou uma diferença significativa entre os grupos. Quanto à profundidade de sondagem e sangramento à sondagem, nós podemos verificar que o grupo de pacientes com periodontite, mas sem PAV, apresentou valores significativamente mais elevados do que o grupo controle, mas que foram similares com o grupo com periodontite e com PAV. Já em relação à quantidade de fluido crevicular gengival, nós tivemos um aumento nos grupos com periodontite e com periodontite mais PAV, mas sem estatísticas significantes. Assim como resultados, tivemos que, ao avaliar a idade e tempo de intubação dos pacientes, não tiveram diferenças significativas entre os grupos. Já na condição de saúde bucal, foi possível verificar que o sangramento à sondagem foi maior nos grupos com periodontite quando comparado ao grupo controle, apesar de não ser significativo entre os grupos com periodontite mais PAV e controle. Também não tivemos uma diferença significante entre a profundidade clínica de sondagem e quantidade de fluido crevicular gengival quando comparado aos grupos controle e periodontite mais PAV, corroborando com os estudos de Almondes e colaboradores. Além disso, não tivemos uma diferença significativa entre a profundidade clínica de sondagem entre os grupos com periodontite e com periodontite mais PAV, indo contra os estudos que já indicaram uma perda de inserção aumentada com a redução da função pulmonar. Por fim, a principal limitação desse estudo foi o pequeno tamanho de amostras do grupo periodontite mais PAV, e isso ocorreu devido a uma redução na PAV no período da coleta. Concluímos então que, de acordo com os resultados obtidos, a inflamação gengival, idade e tempo de intubação não foram fatores de risco determinantes no desenvolvimento da PAV. Porém, estudos clínicos com uma maior amostra e tempo de coleta são necessários para confirmar esses achados.
Agradeço ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste do Paraná pela aprovação do projeto e à UniOeste pelo apoio e colaboração para o sucesso dessa pesquisa.